Para a primeira apresentação, eu passo a palavra ao senhor Daniel Klug, especialista em regulação da SRE na ANEEL, que vai apresentar os resultados obtidos com a aplicação das metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica da RGE e também sobre a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC-FEC da concessionária para o período 2014 a 2018. Bom dia. Vou apresentar aqui os principais resultados da análise técnica realizada pela Superintendente de Regulação Econômica em relação à revisão da RGE. Bem, a primeira coisa, o vídeo já apresentou, a composição da tarifa ela é separada em três partes essenciais, que é a parte da geração, o custo de energia gerada, transmissão, que é o transporte de energia dos centros de geração até os centros de consumo, e a distribuição, que é a atividade que a distribuidora faz na sua área de concessão, até chegar aos consumidores. Além disso, também acrescenta os encargos setoriais. Ao observar a composição da receita da RGE, o que é um reflexo também da tarifa média cobrada dos consumidores da área de concessão, a gente tem essa composição. O primeiro custo que aparece é o custo de energia. O custo de energia ele compõe 42% da tarifa, por causa de alguns contratos bilaterais que ainda têm um preço um tanto elevado, contratos referentes a datas anteriores à última reformulação do sistema que teve, grande reformulação em 2005. Então, esses contratos anteriores a 2005 ainda são mantidos. Eles têm um preço um tanto elevado, mas eles vão reduzindo de quantidade de tempo a tempo. Né? Então, vou fazer uma apresentação mais detalhada sobre isso, mais para frente no outro slide. O outro item, 4%, são os custos de transmissão. O custo de transmissão compõe só 4% da tarifa, são o custo das transmissoras, que levam do centro de geração até o centro de consumo, no caso, até chegar aqui na área de concessão da RGE. O outro item são os encargos setoriais, são os encargos incluídos na tarifa por políticas do governo, políticas de cunho social, políticas de cunho de incentivo à eficiência energética, redistribuição de custos. Todos esses encargos eles são incluídos na tarifa e são divididos de maneira... são rateados por todo o Brasil. Todos os consumidores do Brasil pagam proporcionalmente esses custos. No caso da RGE, eles contam com 5,6%. Esses são os tributos que são incluídos na tarifa, além dos encargos setoriais. Nós temos os tributos do ICMS e o PIS/COFINS, compondo aí perto de 26% da tarifa. Também são competência do governo, né, no caso do ICMS, o governo estadual, e do PIS e da COFINS, o governo federal. E eles são incluídos pela própria RGE na tarifa. Eles não entram no nosso cálculo, mas a RGE inclui no momento em que fatura os seus consumidores. E, por fim, o custo de distribuição, que tem a ver com a atividade o que nós fazemos na revisão tarifária, né? Então, o restante do valor aí de 10, 50, 75, em torno aí de 23%, 24% é o custo de distribuição, que, como a apresentação já disse, é usado para cobrir a atividade da distribuidora, manutenção dos equipamentos, a própria atividade dos seus trabalhadores, os seus automóveis que eles usam. A atividade distribuidora mesmo é coberta pelo custo de distribuição, também incluído aí o lucro que os acionistas, porventura, têm. A nossa revisão tarifária está apresentando um resultado médio de... o reposicionamento, como definido na metodologia, dá menos 8,93%. O consumidor, entretanto, ele sente menos 8,53%. Essa pequena diferença entre o reposicionamento e a percepção do consumidor médio da RGE é causado pelos componentes financeiros. São componentes provisórios que entram na tarifa por 12 meses. Esses componentes eles são de diversa natureza. Por exemplo, o programa Luz para Todos, que é de disseminação do sistema elétrico para áreas isoladas. Havia subsídios, né, até o ano passado havia subsídios que não eram cobertos pelos encargos setoriais, hoje os subsídios estão sendo cobertos pelos encargos setoriais. Então, essa pequena diferença faz sentir quando acaba o ano. Então, todo ano, alguns componentes financeiros entram na tarifa, outros saem. Né? E também outros custos, outras variações de custos que não são previstas no cálculo anual, eles são incluídos como componentes financeiros, mais uma vez, provisoriamente. Então, esse efeito consumidor ele fica um pouco diferente sempre do valor calculado pelo reposicionamento. Tá bem? Então, o consumidor da RGE deve sentir, em média, menos 8,53%. Aqui a gente percebe a composição dessas variações. A gente vê que os encargos setoriais sofreram um aumento de em torno de 1%,
O custo de transmissão é um aumento irrisório, foi bem insignificante para o efeito, 0,1%. Os custos de geração tiveram uma queda, vou explicar já, tem a ver com a questão dos contratos bilaterais pré-2005. O custo de distribuição, que é o foco da nossa revisão tarifária, é basicamente responsável pelo efeito médio que o consumidor está sentindo, de 8,5%, e também os componentes financeiros, que é aquele 0,40, que é aquele saldo, o que saiu do ano passado e o que está entrando esse ano de componentes extratarifários. Compondo, então, a média de 8,5% negativos. Tá bem? A parcela A. A parcela A são os custos não gerenciáveis, de que o vídeo falou agora mesmo. Quando a gente pensa na parcela A, ela é composta pelos encargos setoriais, os custos de geração e os custos de transmissão. Os encargos setoriais estão contribuindo para um aumento, especificamente por causa do encargo do serviço de sistema e de energia de reserva. Esse encargo é aquele que envolve aquele acionamento das usinas térmicas, que foram noticiados aí no decorrer aí do período, desde o final do ano passado. Então, essas usinas térmicas que são acionadas para manter a qualidade do serviço, para manter a continuidade do fornecimento de energia, isso tem um custo adicional que é rateado também por todo o sistema interligado nacional. Então, a RGE também, os consumidores da RGE estão recebendo um pouco desse efeito, né? Esse efeito está sendo atenuado pelo encargo setorial da CDE, tá? Devido às últimas regulamentações do governo federal. A CDE, que é a Contribuição para o Desenvolvimento Energético, ela está contribuindo, em parte, para o atenuamento dessa grande variação das usinas térmicas. Tá? A compra de energia está reduzindo. Qual que é a razão para isso? Os contratos bilaterais pré-2005 são contratos um tanto caros, eles vão sofrendo reduções contratualmente definidas. E, nesse período agora, eles estão sofrendo redução de quase 50%. Então, quando você tem uma energia que é um pouco mais cara, que está reduzindo um montante considerável, o custo da energia, em média, ele cai. Então, o consumidor da RGE está percebendo também essa queda, deu em torno de 1,5% de redução. Certo? Então, o custo da energia comprada da RGE está diminuindo por causa desses contratos bilaterais reduzindo, principalmente. Em relação à parcela B tem a ver com a atividade da empresa com o serviço de distribuição. A remuneração regulatória, bem grosseiramente, é o lucro da empresa, é o lucro que os acionistas recebem. Essa taxa de lucro, a gente chama de WACC, é uma sigla em inglês, a taxa de remuneração, ela sofreu uma queda, a gente percebe desde o primeiro ciclo, iniciado em 2003, até o terceiro ciclo, que começou agora em 2011, a gente percebe uma queda. Essa remuneração regulatória ela inclui efeitos de risco de investimento, efeitos de mercado internacional, então é toda uma metodologia de comparação. Então, o rendimento médio, vamos dizer assim, né, ideal, que é incluído na tarifa, é de 7,5% sobre os investimentos prudentes da empresa. Então, como teve essa redução, ainda que a empresa tenha aumentado seus investimentos, como ela aumentou, a remuneração geral incluída na tarifa teve uma pequena queda. Também a cota de reintegração regulatória, ela tem a ver com a reposição dos investimentos. Um equipamento, um transformador, por exemplo, que já ficou obsoleto, tem que ser trocado, ele entra nessa cota de reintegração regulatória. É a depreciação que a gente fala, os custos de depreciação. Como a empresa teve um forte investimento nesse período de 4 anos, então isso está causando um aumento da cota de reintegração. Ainda que a percentagem de depreciação tenha caído um pouco, os investimentos da RGE foram bem altos no período. Então, a proposta que está sendo apresentada, ela apresenta um relativo aumento da depreciação. Por fim, os custos operacionais, eles têm também um aumento. O custo operacional, a moça na apresentação também falou, ele é feito por meio de uma comparação. Você faz uma comparação em torno de o que foi dado no segundo ciclo de custo operacional regulatório, é aquilo que a gente espera que a empresa tenha, aquilo que a gente espera que a empresa use, gaste para a sua atividade normal, prestar um bom serviço para a sua área de concessão, então é dado esse padrão regulatório. A empresa vai usar esse custo da maneira que melhor lhe convier, são custos gerenciáveis. A empresa pode ter ganho de eficiência e receber menos por isso. Esse é um incentivo dado pela regulação econômica. A nossa metodologia, na parcela B, ela busca dar esse incentivo, que a empresa reduza seus custos no período entre 2 revisões. Né? Esse ganho de eficiência, nesse período de 4 anos, ele como falei, ele é guardado pela empresa. A empresa recebe esse ganho e é dela. Certo? Entretanto, quando fecha o ciclo de revisão, como está acontecendo agora, esse ganho de eficiência nós estamos
repassando para os consumidores. Certo? Então, se a empresa teve algum ganho de eficiência nesse período, os consumidores estão recebendo esse ganho de eficiência agora, e a empresa, antes ela estava num patamar assim, pode ter tido algum ganho nesses 4 anos. Então, agora ela vai ter um patamar mais baixo, para que ela tenha o incentivo de ser mais eficiente ainda, e os consumidores vão ganhando de 4 em 4 anos. É uma forma de incentivo e benefício mútuo entre a empresa e o consumidor. Nesse caso, a nossa metodologia de custos operacionais, ela acabou trazendo um ganho de eficiência, um aumento nos custos operacionais da empresa, porque pela nossa metodologia, o que ela estava recebendo pelos reajustes anuais não estava compensando os custos regulatórios. Então, ela está tendo um pequeno aumento em relação ao custo que ela tinha antes. Entretanto, esse aumento ele é abatido pelo ganho de eficiência. Então, de certa forma, sim, o consumidor poderia pagar um custo maior. O ganho de eficiência da empresa está mitigando esse efeito do custo maior. Tá bem? Vale lembrar que, ano a ano, as tarifas da RGE vão sendo reajustadas conforme a inflação e a variação dos outros itens não gerenciáveis. Tá? Então, esse efeito ele é compensado agora pelo ganho de eficiência da empresa. Bom, aqui a gente quebrou o efeito total de 8,5% negativo da empresa entre as duas classes de consumidores, alta tensão e baixa tensão. A gente percebe que a alta tensão ela representa pouco mais da metade dos consumidores da RGE, né? Você vê ali o A1, A2, todas as classes até o A4. E a gente observa que, na decomposição do efeito médio, a alta tensão fica em torno de 5,5% negativo, a percepção do consumidor de alta tensão, e baixa tensão vai perceber mais de 10,5% negativo na sua tarifa. Então, consumidor de baixa tensão, consumidor residencial, pequenos comércios, pequenas indústrias, consumidor rural, esses pequenos consumidores de baixa tensão vão perceber um efeito, então, médio de menos 10,5% de redução na sua tarifa. Tá bem? Em relação, então, à exposição das tarifas, é isso que a gente tem a mostrar aqui. Em relação aos indicadores de continuidade, esses são indicadores de qualidade que a empresa tem que apresentar na prestação dos seus serviços. Você tem os indicadores médios, né, que são o DEC e o FEC, são duração equivalente de interrupção e frequência equivalente. A duração é a duração média de uma interrupção. A frequência é quantas vezes ela ocorre no período. Então, essa comparação, os médios, a gente compara isso com um padrão da área, não da área de concessão, mas pega a área de concessão e inclui com empresas semelhantes. Tá? Essas empresas semelhantes, elas formam um grupo, um cluster que a gente chama, e dentro desse cluster a gente vai comparar e ver se a RGE está acima ou abaixo dessa média. Tá? Essa média ela tem um limite e deve ser observada a cada ano. Tá? Tem também indicadores individuais, o DIC e o FIC, que são o mesmo conceito de duração e frequência, só que individualmente, para cada consumidor. Nesse caso, se a empresa, porventura, ultrapassa os padrões limites definidos pela ANEEL, o consumidor ele é ressarcido na sua própria conta de luz. Tá? Então, a interrupção individual, se ela durar mais do que o devido, ou se ela ocorrer mais vezes do que o devido, o consumidor ele é devidamente compensado na sua própria conta de luz. Tá bem? Então, a duração equivalente, ela gera um efeito na qualidade, no indicador de qualidade, e vai gerar um efeito também nos reajustes futuros da agência, certo? Nós temos aqui o fator X, o fator que inclui a qualidade como fator de incentivo para a empresa. Se ela melhorar a qualidade, ela vai ter um ganho tarifário com isso. Se a qualidade, porventura, piorar, ela vai ter um desconto na tarifa. A tarifa do consumidor vai cair. É um incentivo para que a empresa continue mantendo a qualidade no seu serviço prestado. Aqui eu já falei, a metodologia ela vem da comparação, em termos de empresas semelhantes. Você compara empresas com o mesmo tipo de mercado consumidor, a mesma estrutura, até do ponto de vista geográfico. Você compara tudo isso para ver a qualidade da empresa. Se a empresa ela está dentro dos níveis médios daquele seu cluster, daquele seu grupo de semelhantes, a empresa, então, ela é considerada como uma empresa que presta um serviço de boa qualidade. Aqui nós temos o gráfico do DEC, da duração equivalente da interrupção. A gente percebe que a RGE, representada pelas barras, com dados de 2012, que é o que nós consideramos para essa revisão até aqui, a gente percebe que a RGE tem mantido os seus valores sempre abaixo dos limites estabelecidos pela ANEEL. Tá? Então, a gente percebe que a linha azul ela representa os limites e as barras são os valores calculados pela agência. A gente percebe, então, que ela tem mantido
dentro dos limites, mas mesmo assim a metodologia ela impõe que ela continue melhorando. Então, a gente acaba forçando aí, nos próximos 5 anos, que a metodologia ela é para 5 anos, essa redução ela continue acontecendo aí continuamente a partir do índice de 14,9, que é o esperado para 2013, até 11,48. É claro que se a empresa continuar mantendo seus investimentos prudentes, continuar mantendo o seu custo operacional com uso racional, ela consegue manter essa qualidade boa do seu serviço em relação à duração da interrupção. Em relação à frequência, a gente percebe também que a RGE ela apresenta bons resultados. Né? Vejam que os limites dados pela ANEEL, pela linha contínua, são limites que são também decrescentes e que a RGE, que é novamente representada pelas barras, ela está dentro dos limites, inclusive bem dentro dos limites ali, sem nenhum problema, aparentemente, aí na frequência equivalente das suas interrupções. Da mesma forma, a metodologia definida, ela parte do último valor, no caso 12,18, e esse valor ele vai reduzindo linearmente até 8,5%, também exigindo que a empresa continue mantendo a sua qualidade no fornecimento, pelo menos. Tá bem? Aqui é só uma comparação da média do Brasil. Tá? Então, a gente percebe que a RGE está bem... o seu serviço está sendo bem prestado em relação a uma comparação média de todo o Brasil. Né? A gente vê que os limites apurados para o Brasil... Limite médio, você tem aí do DEC, né, em relação a 2012, até 15,8%, mas que o Brasil, aí, se considerar todos os distribuidores, a gente tem aí até ultrapassado esse limite. Certo? Então, a RGE ela tem mostrado, em comparação com a média, um bom serviço. A mesma coisa em relação ao FEC, o Brasil tem mostrado, em média, um bom serviço em relação à frequência, poucas interrupções. Então, vejam, elas duram mais do que deveriam, mas elas ocorrem menos vezes do que deveriam, do que poderiam ocorrer. Mas a gente percebe que a RGE também aqui ela está melhor do que a média do Brasil. Né? Lembrando que hoje o índice está em torno de 8,5 vezes, 8,5 interrupções, né, no período. Então, o termo de comparação aí da média 11,10, a RGE continua melhor do que a média do Brasil. Aqui é só para ter a classificação, fazendo um ranking que a ANEEL prepara de continuidade do serviço, a RGE está em 12º lugar, tá? Na região sul, ela está localizada na região sul, então a gente compara todas as distribuidoras do Brasil, a gente percebe que ela está em 12º lugar, e isso reflete os gráficos que nós analisamos. Né? Em relação à média brasileira, a RGE está muito bem. Da mesma forma, a ANEEL vai continuar exigindo que ela continue mantendo, no mínimo, esse bom serviço que ela está prestando, e daí para melhor. Tá bem? Essa é a continuação da tabela, não tem... Esse último quadro nosso mostra as compensações que foram pagas pela RGE. Tá? Na verdade, aqui o ano está trocado, é 11 e 12, tá? 2013 a gente ainda não tem essa contabilização. Foi trocada 2010, 11 e 12. Então, a gente percebe que foram pagas compensações, aquele DIC e FIC, né, os índices individuais, que o consumidor recebe diretamente na sua conta. Então, a gente percebe que a RGE, em 2010, pagou em torno de 6 milhões de reais para os seus consumidores, devido à ultrapassagem dos índices ideais individuais. Em 2011, foi para mais de 8 milhões, em 2012, manteve mais ou menos dentro dos 8 milhões. Isso também mostra que as interrupções ocorrem, mas elas são devidamente compensadas do ponto de vista individual. Tá bem? Em relação à nossa apresentação técnica, é isso. Só. Bem, obrigado.